Olá pessoal, saudação reverencial a cada um de vocês que assistem a mais esta videoaula. Vamos hoje aqui tratar da leitura do capítulo 59 do livro A Posição do Cristianismo, aliás, a posição do catolicismo na senda iniciática. O capítulo 59 tem o título Revalorização do Cristianismo Iniciático. Precisamos revalorizar o cristianismo autêntico, ressignificar nossa experiência religiosa a partir de um Jesus Cristo iniciático. Precisamos que o cristianismo torne ser aquilo para o qual ele foi consagrado, como sendo a instância de ser testemunhar efetivamente o reino de Deus aqui na Terra. Os cristãos culturais tentaram se valer de um cristianismo reacionário a serviço da manutenção de um status quo adaptado aos sistemas do mundo. É preciso que os cristãos verdadeiros, que buscam de fato viver a sua fé consoante o reino de Deus, volte ao cristianismo primigênio. É preciso percebermos os sinais anti-evangelho no mundo de hoje, dentro mesmo do cristianismo. Precisamos saber que o cristianismo fora sequestrado por agentes dos sistemas mundanos, e o preço desse resgate é o sacrifício que temos que fazer para revalorizarmos Jesus Cristo dentro de cada um de nós, para nos apropriarmos daquilo que nós foram expropriados pela ICAR e pelos sistemas convencionais. Precisamos revalorizar o Cristo interno. A observância dos princípios iniciáticos contidos no cristianismo primitivo é algo necessário a todos que procuram pelo cristianismo puro e genuíno. Temos que regressar completamente ao cristianismo primitivo. Temos que continuar procurando por ele. Se você também é uma pessoa que busca o reino de Deus, se esforce para migrar do círculo cristão cultural de sua religião para o círculo cristão iniciático. No início do cristianismo primigênio havia a dominação dos romanos sobre o povo judeu. Aí o aparecimento de um novo profeta proporcionou uma grande transformação no pensamento religioso da época. Nascido em Nazaré, região da Galileia, Jesus propôs uma doutrina que engendrou uma ampla reforma religiosa que entrou em confronto com os valores fundamentais do judaísmo. A doutrina Jesus cristiana criticou os sistemas sociais vigentes na época e revogou diversos pontos da antiga lei mosaica e as tradições instituídas pelos sacerdotes judeus. Por isto, Jesus Cristo foi taxado de o maior dos hereges de todos os tempos e foi motivo de grande controvérsia. A doutrina Jesus cristiana primigênia protagonizou um ideal religioso universalista, criticou a adoração aos imperadores,
romanos, manteve o traço monoteísta da religião judaica, propôs uma mensagem de possibilidade de salvação a todo mundo, reformulou conceitos sociais, apoiou o amor ao próximo, a igualdade entre os homens e o desapego material. Muitos desses princípios eram divergentes da vida cotidiana da elite judaica e da enriquecida elite romana daquele período. Por outro lado, o que desagradava os ricos agradava os pobres. Assim, a doutrina Jesus cristiana ganhou grande simpatia das classes marginalizadas do Império Romano. Deste modo, plebeus, escravos e colonos viam na mensagem de Jesus um instrumento de redenção contra a opulência e a exploração do mundo romano. Segundo os preceitos da doutrina Jesus cristiana, vários homens daquela época tornaram-se discípulos, incumbidos de pregar a sua mensagem acerca do reino dos céus e seu martírio ao longo do século I foram arrebanhando vários fiéis que passaram a se reunir nas primeiras comunidades ou igrejas cristãs. Foi aí, então, que os cristãos começaram a ser oficialmente perseguidos pelo Império Romano por fazer oposição ao escravismo, por insubordinação aos costumes e tradições romanas. A partir daí, eles eram presos, torturados e mortos. Ser cristão significava uma ameaça nesse momento em que o cristianismo crescia à custa das classes subalternas da sociedade romana. Mesmo diante de intensa perseguição, os cristãos viam na mesma uma prova do favor de Deus à sua prática religiosa. Em outros termos, o cristão que morresse pela sua fé obtinha a garantia de uma existência futura e abençoada. Com isto, à medida em que as perseguições se intensificavam, o número de convertidos crescia cada vez mais. O empenho e a determinação dos pregadores cristãos eram vistos como prova máxima das verdades cristãs. Deste modo, a população romana, que começava a sentir os efeitos da crise do império, também iria buscar consolo nas doutrinas Jesus cristiana. Em 313, o imperador Constantino liberou o culto cristão, já bastante tergiversado na época, onde a doutrina Jesus cristiana primigênia já estava tergiversada, deteriorada, desvalorizada. Assim se fez Constantino por antever que, com o passar dos tempos, as próprias autoridades perceberam que não poderiam mais ignorar a expansão do cristianismo ao longo do Império. A partir daí, o cristianismo, mesmo tendo a sua doutrina primigênia promiscuída, tornou-se a principal religião romana. O aumento exagerado do número de fiéis demandou a formação de uma extensa hierarquia clerical para cuidar dos cristãos. Foi aí que surgiram os primeiros diáconos,
e padres no seio da Igreja, escolas responsáveis pela formação dos clérigos já haviam surgido no século II, iniciando aí um processo de hierarquização da Igreja, transformando a forma difusa do cristianismo primitivo em uma instituição regida por claras normas. Com esta institucionalização, adota-se na Igreja tudo aquilo que se opunha à doutrina Jesus-cristiana, que passa a perder a sua beleza e o seu padrão de pureza. Nos concílios se reuniam as autoridades da Igreja para a discussão da doutrina cristã. A partir de então, formava-se duas grandes alas da Igreja cristã: o clero secular, incumbido das questões doutrinárias e administrativas da Igreja, e o clero regular, responsável pela evangelização e pelos cultos dirigidos à população. Com a disseminação do cristianismo pela Europa, a Igreja tornou-se, a partir de então, uma das principais instituições do mundo ocidental, do ponto de vista do cristianismo cultural, porém já totalmente desprovido de sua doutrina iniciática. Para ler o livro em PDF ou em impresso condicional, aqui nas descrições deste vídeo você encontra links que te conduzirão a este objetivo, a paz experiencial.